Bem-vindo ao canal Orbix. Aqui a gente não observa apenas imagens bonitas do espaço. A gente analisa os dados, cruza informações e presta atenção justamente naquilo que quase todo mundo ignora. Hoje vamos falar de um objeto que passou pela Terra de forma silenciosa, sem risco, sem espetáculo no céu e sem chamar a atenção do público em geral, mas que deixou para trás um dos conjuntos de dados mais desconfortáveis já analisados pela astronomia moderna. Estamos falando do Trace Atlas, um objeto interestelar que não se comportou como deveria. Quando o Trace Atlas fez sua passagem mais próxima da Terra, ele estava a cerca de 270 milhões de quilômetros, uma distância completamente segura. Não houve explosões, não houve impacto, não houve nenhum tipo de evento visível a olho nu. Para a maioria das pessoas, nada aconteceu. E exatamente por isso esse objeto é tão importante. Ele passou despercebido, mas os instrumentos não deixaram passar. O Trace Atlas não é um objeto comum do Sistema Solar. Sua órbita é hiperbólica, o que significa que ele não está preso gravitacionalmente ao Sol. Ele veio de fora, passou uma única vez pela nossa vizinhança cósmica e agora está indo embora para sempre. Não haverá retorno, não haverá segunda chance de observação. Quando ele desaparecer no espaço interestelar, tudo o que teremos serão os dados coletados nesse curto intervalo de tempo. De acordo com os modelos tradicionais, o comportamento esperado era simples. À medida que o objeto se afastasse do Sol, a energia térmica diminuiria, a sublimação de gelo enfraqueceria e a atividade cairia gradualmente até quase zero. Esse é o padrão observado em praticamente todos os cometas conhecidos. Um declínio lento, previsível e entediante. Mas o Trace Atlas decidiu ignorar completamente esse roteiro. Logo depois de sua passagem pela Terra, os telescópios começaram a registrar algo inesperado. Em vez de perder brilho de forma contínua, o objeto passou a apresentar variações rítmicas, com aumentos e quedas repetidas de luminosidade. Esse comportamento não apareceu em um único instrumento isolado. Ele foi detectado por observatórios no Chile, no Havaí e também por plataformas espaciais. Quando sistemas independentes, separados por milhares de quilômetros, registram o mesmo padrão, isso elimina a possibilidade de erro instrumental. Os pesquisadores começaram a chamar esse fenômeno de pulso. E não se trata de uma metáfora poética, é um padrão físico mensurável, com ritmo, estabilidade e coerência ao longo do tempo. Isso por si só já é estranho. Cometas normais não pulsam depois de se afastar do Sol. Eles esfriam, perdem atividade e entram em silêncio. Mas o Trace Atlas fez exatamente o oposto. A explicação mais simples seria rotação. Um corpo girando com regiões ativas, que entram e saem do campo de visão, poderia causar variações de brilho. Mas os dados não sustentam essa hipótese. Se fosse apenas rotação, a curva de luz seria suave, previsível, quase senoidal. O que se observa é um padrão mais abrupto, irregular e, ao mesmo tempo, organizado demais para ser explicado dessa forma. Isso indica que o objeto não é um bloco homogêneo de gelo e rocha. Ele parece girar, oscilar e perder estabilidade ao mesmo tempo. Esse tipo de movimento sugere distribuição desigual de massa, cavidades internas, fraturas ou camadas com densidades diferentes. Em outras palavras, estamos lidando com um objeto estruturalmente complexo. Essa complexidade fica ainda mais evidente quando analisamos os jatos de material sendo expelidos. Mesmo com o corpo apresentando sinais de instabilidade global, os jatos são extremamente estreitos, direcionais e repetíveis. Eles não se espalham de forma caótica, como seria esperado em um núcleo frágil e desorganizado. É uma combinação rara, instabilidade no movimento do corpo, mas precisão absoluta nos pontos de emissão. Na natureza, esse tipo de comportamento geralmente indica confinamento estrutural, canais bem definidos, caminhos estáveis por onde o material escapa, e não simples rachaduras aleatórias. Isso entra em conflito direto com a ideia de que o Trace Atlas seja apenas um amontoado solto de detritos. Um monte de cascalho não produz jatos precisos e persistentes. O momento em que esse comportamento surge torna tudo ainda mais interessante. Os pulsos começam logo depois que o objeto se afasta da região onde a gravidade da Terra tem maior influência relativa. A Terra não aqueceu o objeto, mas pode ter funcionado como um gatilho gravitacional. Mesmo forças de maré relativamente fracas podem gerar estresse em corpos fraturados ou cheios de cavidades internas. Em vez de um fluxo contínuo de material, esse estresse pode provocar liberações episódicas, impulsos. O mais intrigante é que, depois disso, o sistema não voltou ao normal. Ele não se estabilizou. O Trace Atlas entrou em um novo estado de funcionamento e permaneceu nele enquanto continuava a se afastar do Sol. Isso sugere que o objeto cruzou um limiar físico, como um sistema que muda de regime e não retorna ao estado anterior. A química observada reforça que estamos lidando com algo fora do comum. As proporções elevadas de dióxido de carbono e metanol
em relação à água indicam que o objeto se formou em um ambiente extremamente frio, muito além do cinturão de Kuiper. Isso faz do 3I Atlas uma espécie de cápsula do tempo química, preservando compostos que normalmente seriam perdidos em regiões mais quentes. Mas então surge um detalhe que deixa os modelos ainda mais desconfortáveis: níquel. As linhas espectrais mostram a presença clara de níquel na coma do objeto, enquanto o ferro, que normalmente acompanha o níquel, aparece de forma fraca ou quase ausente. Separar esses dois elementos não é trivial. Isso exige processos químicos específicos, raros e pouco observados em objetos naturais. Mesmo quando a química parece plausível no papel, ela não resolve outro problema fundamental. Por que os jatos continuam tão bem focados? Você pode explicar o gás, mas continua sem explicar o cano por onde ele sai. A combinação de química exótica com estrutura altamente organizada é pesada demais para os modelos tradicionais de cometas. Outro ponto estranho é o chamado anti-tail. Parte do material parece fluir parcialmente em direção ao Sol, contrariando o vento solar e a pressão da radiação. Em alguns casos, esse efeito pode ser explicado por geometria e perspectiva, mas aqui os cálculos não fecham completamente. O fluxo parece real, persistente e colimado, não apenas uma ilusão óptica. Tudo isso indica que o 3I Atlas deixou de reagir passivamente ao ambiente. O comportamento passou a ser dominado principalmente por sua dinâmica interna. O pulso não enfraquece, não perde coerência e não se desorganiza. Ele mantém ritmo e estabilidade, algo que em sistemas físicos normalmente indica ressonância, como um sino que continua vibrando depois de ser atingido. Nada disso exige explicações artificiais, e isso é fundamental deixar claro. O extraordinário aqui é completamente natural. O que esse objeto está nos mostrando é que nossos modelos de cometas foram construídos com base em corpos que nasceram no nosso sistema solar. Este não nasceu aqui. Ele veio de outro sistema estelar, carregando uma história moldada por bilhões de anos de interações gravitacionais e condições físicas que não conhecemos diretamente. O mais irônico é que o 3I Atlas só revelou sua complexidade na saída, quando normalmente a atenção cai. Quando os objetos costumam se tornar desinteressantes, ele começou a mostrar seu comportamento mais intrigante. Estamos observando um sistema se tornar mais complexo à medida que se afasta, não mais simples. O 3I Atlas já está indo embora e não haverá segunda chance. Em breve, ele ficará fraco demais para ser estudado com detalhe e depois desaparecerá completamente no espaço interestelar. O que ficará são os dados, os gráficos, os espectros e as perguntas incômodas que eles levantam. Foi um caso extremo da natureza? Muito provavelmente. Foi normal? Claramente não. E quando algo não se encaixa, a ciência avança. Interestelar não significa simples, significa desconhecido. Se você quer acompanhar os próximos visitantes que podem desafiar tudo o que achamos que sabemos sobre o universo, se inscreva no canal Orbix, porque o próximo objeto estranho pode passar em silêncio e só revelar sua importância quando já estiver indo embora. Continue curioso, continue cético e continue olhando para o céu.